Bom dia, bom dia! Chegando com o nosso café espiritual nesta manhã de sexta-feira, final de semana. Continuamos falando de um assunto empolgante, importante, pertinente a todas as pessoas que hoje vivem no planeta Terra. Fique comigo! Muito legal, a gente tá junto, mais um café espiritual. Sou o apóstolo Cristiano Neto aqui e nós estamos falando nesses dias sobre como vencer a pandemia atual. A pandemia chamada ansiedade, crise de ansiedade. É a pandemia mundial do momento. Talvez fruto da pandemia anterior, do Covid, onde nós passamos 2 anos apavorados e isso acirrou nas pessoas a ansiedade que já talvez possuíssem e tudo mais. Nós estamos baseando a nossa conversa em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala, não vos inquieteis, não andeis inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Pois bem, queridos, nós estamos falando, e eu até estava dizendo ontem, por que eu falo com tanta propriedade sobre crise de ansiedade, sobre crise de pânico. Porque é a escadinha, né? A escadinha. Vem a preocupação excessiva, que produz a crise de ansiedade, que produz a crise de pânico. Aí a coisa fica muito séria quando a pessoa começa a sofrer de crise de pânico. E eu falei com vocês que eu tenho muita experiência disso porque eu tive um filho que sofreu vários anos com isso e foi assim, crise de ansiedade grave, gravíssima mesmo, a ponto de em determinada época ele não comer nada, não beber e era interessante que ele não saía do quarto porque o quarto era um lugar seguro. Quando a gente conseguia levar ele para um shopping, alguma coisa, ele queria ficar perto de um banheiro, porque o banheiro era um ponto de fuga, onde ele podia entrar e na cabeça dele, se precisasse vomitar ou alguma coisa, né? Então é uma escravidão emocional e mental terrível a pessoa viver debaixo de crise de ansiedade. Eu sei muito bem, porque eu fui o cuidador, não é? E em determinado momento eu também senti crise de ansiedade forte. Foi o período de viuvez, foi um período de ver meu filho daquele jeito, foi um período de incertezas, de dúvidas, de medos, em que eu tive que usar muito a minha fé para não naufragar. E houve momentos que eu tive sim crise de ansiedade. Então eu também passei por isso e sei qual que é o sentimento. O sentimento é de que algo ruim vai acontecer, de que você vai morrer, não é? Eu me lembro que eu tive uma crise de ansiedade uma vez dentro de um avião, não de medo de avião, porque eu sempre voei muito, mas me deu dentro do avião uma crise de ansiedade naquela época, que eu fiquei achando que eu ia ter um ataque cardíaco dentro do avião. Falei com a aeromoça, dei o meu cartão para ela e falei assim, olha, se algo acontecer aqui, você avisa minha família, né? Tal era a sensação, era de que eu ia ter um ataque cardíaco, que ia cair morto, mas era só uma crise de ansiedade, porque eu estava bem fisicamente. Fisicamente eu sempre estive muito bem. Então eu estou ensinando dicas aqui, acho que a gente tem que falar do que a gente viveu, do que a gente venceu, e para servir de ajuda, porque é a pandemia desse momento, não é? Milhares e milhares de pessoas estão assim, para onde a gente se volta, pelo menos eu, por onde a gente se volta você vê pessoas que estão com crise de ansiedade. Lógico, tem os psiquiatras que receitam antidepressivos, ansiolíticos, isso quando está no estado avançado é mesmo necessário tomar para a pessoa voltar ao seu equilíbrio, não é? Mas é uma coisa que você precisa
até mesmo o ansioso precisa aprender uma técnica de controlar sua respiração. Porque a maneira com que você controla a sua respiração no momento da crise vai te trazer a calma, vai te trazer o normal depois, não é? É interessante, se você está no meio de uma crise de ansiedade, você pelo menos respirar, né? Você expirar, né? E você soltar o ar bem devagar, pelo menos 7 vezes. Para, se faz de novo, para, faz de novo, aí até você ir se acalmando. A maneira de respirar ajuda muito, porque se você respira, né, o coração que está disparado, está tudo ali disparado, ele vai se acalmando, não é? Ao mesmo tempo que você respira, você tem que ir trabalhando a sua mente. Você precisa falar com você. Se acalme, está tudo bem, fique tranquilo, e fique tranquilo, e está tudo bem. Você precisa aprender a falar com você como você falaria com uma outra pessoa, não é? E se lidar com outra pessoa, deve também falar com a pessoa. Fique tranquilo, está tudo bem, vai dar tudo certo. E a pessoa, né, normalmente, igual meu filho antigamente, estava tremendo assim, chegava a ponto de tremer, e estava tremendo. Calma, vai dar tudo certo, senta aqui, toma essa água, respira, não é? Porque a pessoa está sofrendo, a pessoa está ali sofrendo, porque você não entende aquilo. Por que tanto desespero, por que tanto pânico por causa de um negócio assim? Mas para o ansioso, por exemplo, eu já disse aqui, você me dá uma notícia aí grave que para mim me altera as emoções 10%, mas é 10%, para o ansioso é 150%. Na hora aquilo é uma bomba atômica que é jogada dentro do seu emocional e dentro da sua mente. O ansioso, até quando vê alguém falar assim, olha, fulano ali está com uma doença grave, já começa a sentir a doença da pessoa nele. Também vou morrer dessa doença agora. O ansioso, se ele sente uma dor em qualquer parte do corpo, ele já pensa que vai morrer daquela dor, porque amplia o sentimento da pessoa. É um descontrole emocional, é um descontrole da mente da pessoa. Mas isso não acontece do dia para a noite. É gente que foi deixando a coisa, as preocupações e até que chegou uma hora que a caixa d'água transbordou, não é? Então é preciso agora aplicar essas técnicas que eu estou falando. Se você não viu os cafés anteriores, assista, porque eu estou dando cada café uma dica, e pelo assunto ser tão importante, nós continuaremos a semana que vem falando sobre isso também, tá certo? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu sei que o assunto é sério e só sabe da seriedade quem passou e quem passa por isso. Por isso, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor Deus, cura emocional, cura da confusão da mente, cura da ansiedade, das preocupações. Eu quero ministrar a cura com o sobrenatural do Senhor, meu Deus. O sobrenatural do Senhor sobre a vida desta pessoa. Eu te abençoo, eu concordo em fé, eu declaro sim e amém para a sua saúde emocional e para o seu equilíbrio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Qualquer coisa a gente está por aí nesse número que passa sempre no nosso café. Conte conosco. Grande abraço. Beijo no seu coração.